Glória a Deus, querido, pela sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor. E nós sabemos, esse Deus que nós servimos, Ele é tão bondoso, como nós acabamos de cantar. Não somos nós que lutamos as nossas batalhas, muitas vezes nós tomamos como nossas as batalhas, mas é o Senhor que luta pela minha e pela sua vida. É o Senhor que batalha as nossas batalhas, as nossas guerras. Então eu te falo uma coisa, você descanse no Senhor, descanse no Senhor. Com certeza você já passou ou está passando alguma batalha, alguma guerra, mas eu te falo, em nome de Jesus, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar a palavra com você essa noite e dizer a respeito desse Deus vivo. Imagina se nós servíssemos a um Deus que estivesse morto. Imagina se nós servíssemos a um Deus que estivesse ainda pendurado naquela cruz. Imagina se nós servíssemos a um Deus feito de pau, de madeira, de gesso. Mas não, nós servimos a esse Deus que está vivo. Jesus morreu sim, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo por mim e por você. E é Ele que faz a gente ficar confiantes, que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Eu quero compartilhar uma história muito interessante. Enquanto a gente estava adorando ao Senhor, o Senhor estava me lembrando de um episódio que aconteceu na minha vida, bem interessante. Quando eu era criança, por volta de 8, 9, 10 anos, por aí, eu lembro que eu estava na rua com os meus amigos e estávamos ali brincando, mas passou uma outra leva de amigos, que não eram tão amigos nossos, mas eram de outro bairro da cidade, e eles provocaram a gente, e a gente ficou muito bravo com eles, e daí deu aquela quase briga, foi uma quase briga, né? Mas daí um dia, eu estava passando perto do bairro, da onde aqueles meninos passaram ali provocando a gente, e eu estava sozinho, e eu fiquei lembrando de quando eles passaram e provocaram, e provocaram eu e os meus amigos, né? Só que eu não me lembrei de uma coisa, eu estava sozinho. Só que me veio assim um espírito de valentão, e eu quis provocar eles. Eu achava que eu estava com os meus amigos, mas eu não estava, eu estava sozinho. E eu provoquei eles e saí correndo. Só que eles saíram correndo atrás de mim, e eles me cercaram. Por isso que eu cantando essa música, me veio muito claro essa história, né? Eles me cercaram e eu estava sozinho, eles estavam em mais ou menos uns 6, e eu falei para mim mesmo assim, agora lascou tudo, né? Agora eu estou perdido porque eu estou sozinho aqui, ninguém mandou eu provocar. Só que de repente, queridos, aqueles meus amigos, os meus amigos que moravam ali perto de mim, eles apareceram, e eles estavam em maior número. Gente, mas foi uma correria só, porque aqueles que queriam me pegar e me bater, eles estavam em menor número. Eles foram espertos e eles saíram correndo. Nesse episódio, nessa história, eu vejo o valor de você estar em maioria. O valor de você estar em maioria e não em minoria. Se eu estivesse sozinho lá, e se eu continuasse sozinho, com certeza, acho que eu ia levar a maior surra da minha vida. Mas eu não estava sozinho, e graças a Deus não aconteceu briga nenhuma. Todo mundo saiu correndo, e acabou ali a discussão, né? Mas ali eu vi o poder de você não estar sozinho, de você estar em maioria. E isso me leva a uma história muito conhecida na Bíblia, que eu sinto no meu coração, que muitos de nós vai ser edificado por essa palavra. Muitos de nós vão mudar as estratégias, vão mudar o coração, vão mudar a maneira como você está se vendo e a maneira como você está vendo a situação. E essa história está ali em 2 Reis, no capítulo 6. É uma história poderosíssima, poderosíssima. Eu peço para você, abra o seu coração. Abra o seu coração. Ao final dessa palavra, nós vamos orar. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, Ele vai intervir na tua situação. Ele vai intervir na sua vida. Ele vai mudar a sua mentalidade. Ele vai abrir os seus olhos, assim como nós vamos ler aqui que aconteceu com o servo de Eliseu. Então, essa história conta a respeito de Eliseu e o exército arameu. A partir do verso 8 diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, ele disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar.
Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou ao rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem essa cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Queridos, que mensagem poderosa essa passagem carrega, e nós temos que seguir esse exemplo. Eu quero falar um pouco a respeito do exemplo de Eliseu, e um pouco daquilo que o servo de Eliseu fez também. Essa situação que eles estavam passando, ela nos mostra muito do que nós, muitas vezes, talvez diariamente, estamos passando, em meio a lutas e provações. E enquanto eu falo, eu quero que você esteja ciente, você esteja consciente da luta que você está passando. Você sabe a luta que você está passando, e eu sei que o Deus de milagre está aí onde você está agora, e Ele pode intervir na sua vida. Então, segura aí a sua situação, e você esteja bem ciente qual é essa situação. E vamos falar um pouquinho a respeito da preocupação desse servo. No verso 15, quando está acontecendo toda essa movimentação, e é interessante que o rei da Síria, ele não tinha noção do que estava acontecendo, porque ele resolvia atacar por um lugar, aí Deus falava com Eliseu. Deus falava com Eliseu, e Eliseu já falava para o rei de Israel: ó, eles vão por ali. Aí eles já se precaviam, Aí o rei da Síria ia para outro lugar, falava assim: pera lá. Aí Deus falava com Eliseu, Eliseu falava para o rei de Israel, e eles se precaviam, e eles sempre estavam se defendendo. O rei da Síria, ele estava ficando maluco, assim: pera lá, quem é de vocês aqui dos meus que está me traindo? Ele já estava achando que alguém estava traindo, que estava dedurando ali os planos dele. Mas não, era o Senhor que estava falando com Eliseu. Eu já te digo uma coisa, meu irmão: o maior exemplo, um dos maiores exemplos que Eliseu nos deixa nessa passagem é a intimidade que ele tinha com Deus, a forma como Deus falava com ele. Não tinha nada que ficava oculto, porque Deus, ele revelava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei de Israel e trazia o livramento. Isso é muito interessante. E depois que aconteceu esses fatos, daí o rei da Síria falou assim: então vamos descobrir aonde que está esse Eliseu. Vamos descobrir onde está esse Eliseu. Ele manda tropas para lá. A Bíblia não é clara e não fala que Eliseu estava com tropa alguma, com exército algum. Não. Ele estava ali em Dotã com o servo dele. Ele estava em Dotã com o servo dele. E olha só que interessante. No verso 15,
Olha a atitude do servo de Eliseu. Verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, provavelmente vai fazer os afazeres dele ali, e quando saía, viu a tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Olha só, aí entra a primeira situação ali. A preocupação do servo, a sua descoberta. O verso 15 fala exatamente isso. Ele descobriu, ele olhou, ele viu que tinha tropas cercando ali onde ele e Eliseu estavam. Queridos, qualquer situação na minha e na sua vida, qualquer problema na minha e na sua vida, ele pode vir de duas formas. Ou o problema ele vem dando alguns avisos, ou ele vem de repente. Talvez você já tenha passado na sua vida algumas situações que você percebe que o problema está chegando, o problema está vindo. Muitas vezes, alguma enfermidade, de repente, você começa a perceber no seu corpo uma dorzinha aqui, começa bem pequena, de repente ela vai aumentando, de repente ela já está muito grande. Isso ela já trouxe alguns avisos, mas existem situações que o problema vem de repente, a situação ruim vem de repente. Eu me lembro bem a situação da morte do meu pai, por exemplo. O meu pai, ele sempre foi um homem muito saudável. Não me lembro de ter visto o meu pai numa cama, deitado, ou num hospital. E quando meu pai completou 80 anos de idade, um pouco depois, ele simplesmente morreu. Simplesmente estava em casa e ele virou para trás e morreu. Assim, não teve sofrimento, foi algo assim, eu creio que Deus, ele tirou mesmo meu pai, fazendo, agora você vai vir aqui comigo, né? Mas foi de repente. Então tem situações que, de repente, tem situações que o problema ele vai avisando, estou chegando. Quando o servo de Eliseu, ele viu aquelas tropas ali, ele descobriu o que estava acontecendo. Então, o que veio sobre ele? O que veio sobre ele? Olha só, a diferença que deve haver entre uma pessoa que tem olhos de fé, como Eliseu, e de uma pessoa que tem olhos carnais, como desse servo. O que aconteceu ali? Quando ele viu aquelas tropas, no final do verso 15, ele fala assim, ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Nesse momento, ele já se entregou, que ele estava morrendo de medo. Ele estava morrendo de medo, porque os olhos naturais dele viram todo aquele exército cercando. Todo aquele exército cercando. E o que nós devemos fazer? Diferente do servo de Eliseu. Nós devemos ter o quê? A confiança de Eliseu. A confiança de Eliseu ali nos versos 16 e 17 demonstra, no verso 16, a segurança de Eliseu. E quando você ouve uma má notícia, assim como Eliseu, ele ouviu uma má notícia. Eles estavam sozinhos e tinha um exército cercando eles. Ele ouviu uma má notícia. O que nós fazemos quando nós ouvimos uma má notícia? Você chora junto com a pessoa, você lamenta junto com a pessoa, você fica morrendo de medo junto com a pessoa que te trouxe essa má notícia, ou você age como Eliseu agiu? O servo falou bem assim, o que nós vamos fazer agora, Eliseu? E Eliseu responde no verso 16, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Gente, eu fico imaginando, tentando imaginar a situação que esse servo de Eliseu ele estava se encontrando ali. Primeiro que ele estava vendo com os olhos dele, aquele exército cercando. Aí ele vai para Eliseu e fala assim, o que a gente vai fazer agora? E Eliseu fala assim, fica tranquilo, não tenha medo. Quem está com a gente aqui, estão em muito maior número do que aqueles que estão nos cercando. Imagina aquele rapaz olhando em volta e vendo só o exército inimigo. Ele não estava vendo mais nada. Mesmo Eliseu tendo falado isso, ele não estava vendo mais nada, só os olhos naturais dele. E no verso 17, o que Eliseu faz? Ele ora. Então você vê a situação, como Eliseu viu, ele recebeu a má notícia, e ele falou, não tenha medo, e ele orou. Verso 17, Elias orou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Abre os olhos desse servo, para que ele veja. Aí, um pouco adiante, no verso 17 mesmo, aí fala assim, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo
ao redor de Eliseu. Ou seja, ele estava tendo a consciência agora, ele estava tendo a real noção de quem estava com eles. Quando os olhos desse rapaz, quando ele foi aberto, quando foram abertos os olhos dele, ele viu carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, que tremenda essa palavra, essa experiência que esse rapaz teve. Óbvio, né? Primeiro ele ficou com medo. E muitos de nós, quando nós nos deparamos com situações complicadas, nós também temos medo. A nossa alma fica, às vezes, enfraquecida. Mas nós temos que ter atitude como essa que Eliseu teve. Salmo 34:7 diz assim: o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Querido, será que você pode ter essa confiança? Será que você pode olhar ao seu redor e você pode declarar essa vitória, declarar esse versículo, crendo que o anjo do Senhor ele está acampado ao redor teu? Mas olha só, o final do versículo: ao redor dos que o temem. O teu coração tem temido ao Senhor? Se você tem temido ao Senhor, o livramento do Senhor está sobre ti. Então nós podemos olhar para a nossa vida. E a gente tem duas situações que nós sempre nos encontramos. Quando vem um problema, tentar nos abater. A gente pode ter uma atitude como teve esse servo. E a gente ficar chorando, com medo. A gente pode ficar atemorizado. A gente pode olhar para tudo isso e a gente não vê a luz no final do túnel. Ou a gente pode ser como Eliseu. E a gente fala assim: eu não terei medo. Eu vou confiar no Senhor. A minha confiança está no Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinho. Nós acabamos de cantar, parece que estou cercado, parece, nós realmente às vezes estamos cercados, mas nós temos a confiança que o Senhor é que luta as nossas guerras, as nossas batalhas. O Senhor é que está à frente, batalhando por nós. Romanos 8:31 faz uma declaração poderosíssima. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu querido, quem será contra você? Quem será contra você? E 3 passos que eu quero deixar para você entrar nesse caminho de bênção, para você entrar nesse caminho de vitória, para você não ficar como muitas pessoas hoje no mundo estão, atemorizadas. Nós estamos vivendo dias, isso não é novidade para ninguém, já há algum tempo estamos vivendo tempos de medo, tempos de temor, tempos de morte, tempos que nós olhamos para o lado e vemos pessoas desesperadas. Essa palavra que eu estou trazendo hoje aqui é muito simples, mas é uma palavra também muito confrontadora, porque nós não temos o direito de ficarmos acuados diante do Deus que nós servimos. Se nós sabemos o Deus que nós servimos, se você tem certeza de quem habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, nós não temos o direito de ficar atemorizados, nós não temos o direito de ficar amedrontados por muito tempo, não. Às vezes pode até dar um pavorzinho, você pode ter um medinho, ok, mas você vai levantar a sua cabeça, você vai tomar a palavra de Deus que fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai tomar o exemplo de Eliseu, que era corajoso. Então eu quero deixar 3 passos para você. Primeiro, busque em oração e ajuda. Busque oração e ajuda no lugar certo. Busque oração e ajuda no lugar certo. Você imagina se esse rei de Israel, se ele estivesse fazendo como outros reis fizeram também, muitas alianças erradas. Imagina se o rei de Israel estivesse buscando conselho em pessoas erradas. Então, o primeiro conselho que eu te dou: ore e busque ajuda com as pessoas certas. Busque ajuda no lugar correto. Não busque aquelas pessoas que somente vão te jogar mais para baixo ainda. Muitas vezes a gente está entristecido, muitas vezes a gente está passando por lutas, e você chega perto de alguém que está ou na mesma situação, ou se não está, é a pessoa mais pessimista da face da terra. Aí você fala para ela assim: puxa vida, eu estou com uma dor de cabeça que eu não aguento mais, é todo dia. Daí a pessoa olha para você e fala assim: puxa vida, que dó de você, né? Eu não sei se isso vai passar, não. Ela não te dá uma palavra de ânimo, ela te derruba mais ainda.
Você chega e fala assim, puxa, eu estou com problemas financeiros, daí a pessoa fala assim, pois é isso mesmo, o nosso país está indo de mal a pior, né? Gente, qual que é a palavra que está saindo da nossa boca? Primeiro, quando você estiver passando por problemas, ore e busque ajuda na pessoa certa. Pessoas que realmente têm a palavra de Deus na ponta da língua e com o coração cheio, transbordando de esperança para você. E você também seja essa pessoa. Nós temos que ser essa pessoa que quando alguém vem até nós, trazendo problemas, perturbada, precisando de libertação, nós não podemos falar nada além da verdade para ela. Nós temos que ter essa palavra pronta para ser dita. Nós temos que ser conhecidos como a nossa igreja, como a casa de pão. Aqui tem alimento, aqui tem libertação para você. Você está triste, aqui tem alegria para você. Você está aprisionado, aqui tem libertação para você. Você está triste, tem alegria para você aqui. Tem fé, tem esperança. Então isso tem que estar na ponta da nossa língua, meu querido. A palavra de Deus ela tem que estar viva dentro de nós. Por isso que é importante nós termos tempo com o Senhor, nós temos o nosso momento devocional. Se você não tem tempo com Deus, você não vai ter tempo para falar nada de bom para ninguém. Se você não busca o Senhor diariamente, quando as pessoas vierem falar algo para você, vierem pedir ajuda sua, você não vai ter nada para oferecer para essa pessoa. Às vezes você pode oferecer simplesmente um pensamento positivo. Não, vamos lá, pensa positivo. Gente, não é isso que vai resolver a vida da pessoa. O que vai resolver a vida da pessoa é a palavra de Deus entrando, fazendo diferença na vida dela. Então, primeiro ponto, ore, busque em oração e a ajuda no lugar certo, com as pessoas certas. E seja você essa pessoa certa também. O segundo ponto, peça a Deus estratégias. Quando o rei chegava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei, né, o que estava acontecendo, o que estava para acontecer. O rei ele já bolava uma estratégia, ele já ia saber, então ele está vindo por aqui, a gente vai por aqui. Então, estratégia, você tem que ser estratégico. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a direção do Senhor, a respeito de qualquer problema que você esteja passando, você tem que ser estratégico, você tem que ouvir do Senhor a direção. Se Deus está falando para você, vá para a esquerda, você vai para a esquerda, seja obediente, vá para lá, né? Faça isso, faça aquilo, estratégias. O mundo espiritual também tem estratégias, o reino das trevas tem estratégias, mas nós como filhos de Deus, nós temos que buscar as estratégias do Senhor também. Muitas vezes, alguns problemas, eles podem ser solucionados de uma forma natural, nem tudo a gente acha assim, mas é tudo espiritual, eu vou orar, acabou. É óbvio, né, que o espiritual ele rege o natural, mas muitas vezes Deus nos dá estratégias para nós darmos os nossos passos de forma natural, e a gente não ouve, a gente não obedece. Então, busque ao Senhor, e quando você ouvir dEle, seja obediente para o que Ele vai te falar, para você andar na direção correta. Porque às vezes, se você está indo para um caminho, Deus falou para você ir para outro, você vai quebrar a cara ali, porque você não foi estratégico, você não obedeceu ao Senhor. E o terceiro ponto, e bem importante também, aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Não fique atemorizado, não fique pensando, você entregou para o Senhor, aquele problema, seus olhos foram abertos como desse servo. Quando você percebe no mundo espiritual que você está em maior número do que o inimigo, você aquieta seu coração. Você aquieta seu coração. Depois de tudo que aconteceu aqui, quando Eliseu ele orou e ele pediu, Deus cega eles. Eles ficaram cegos. Eliseu foi lá e ele falou assim, não, vem cá, vocês estão indo para o lugar errado, eu vou levar vocês para o lugar certo. Levou ele dentro da cidade, lá em Samaria, levou eles lá dentro. Aí ele falou, abre os olhos dele agora, Senhor, deles. Os olhos foram abertos, eles estavam ali, no olho do furacão, né, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Aí o rei falou assim, e aí agora, o que a gente faz? Vamos matar eles? Aí eu falei, não, prepara um banquete. E isso para mim mostra como que a palavra nos fala, né, que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. E depois eles serviram o banquete, eles fizeram o bem ao invés do mal que eles estavam recebendo desse povo inimigo. Resultado disso, não teve mais guerra entre eles. Houve paz entre eles. Então, gente, aquietar o coração não é uma coisa muito simples de se fazer. Aquietar o coração quando você está no meio da tribulação não é algo simples de você fazer. Porém, para você conseguir alcançar
essa quietude no seu coração, só vai conseguir se você tiver tempo com Deus. Você só vai conseguir se você souber quem é Deus. Meu querido, preste atenção. Você não vai ter fé da noite para o dia, no estalar de dedos, se você não conhecer esse Deus. Não adianta você fazer força, assim, não, eu vou ter fé, eu vou ter fé. Não, fazer força não vai fazer a tua fé aumentar. A tua fé vai aumentar a partir do momento que você conhecer esse Deus. Como que eu conheço esse Deus? Eu vou ter tempo com a Bíblia. Eu vou ver o que Deus fala a respeito dele mesmo, a respeito de mim. Eu vou ver o que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra. Leia lá Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois leia o livro de Atos. De tudo que Jesus fez. Jesus ainda falou assim, vocês vão fazer essas coisas, e coisas maiores ainda vocês vão fazer. Agora, se nós não soubermos quem é Deus, se nós não soubermos quem foi Jesus, o que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, nós não vamos ter coragem de fazer as mesmas coisas e nós não vamos conseguir aquietar nosso coração. Nós não vamos conseguir aquietar nosso coração. É muito importante, porque quando você aquieta seu coração, você está dizendo com essa atitude, você está dizendo para Deus assim, Deus, eu confio em você. Eu não estou fazendo mais nada. Quando Eliseu falou, Senhor, cega eles. Ele não precisou fazer mais nada. Ele não precisou fazer mais nada. Ele podia ter lutado com o braço dele, mas tinha um exército na frente dele. Naturalmente falando, a derrota era certa. Mas ele preferiu o quê? Aquietar o coração dele e acreditar no que os olhos de fé dele estavam vendo. Então, a partir do momento que você conhece a Deus, pode ter certeza de uma coisa, você vai ter facilidade de aquietar teu coração, porque você vai estar sabendo, Deus está no controle da minha vida. Mas está acontecendo um monte de coisa ao meu redor, Deus está no controle da minha vida. Mas os inimigos estão vindo enfurecidos, Deus está no controle da minha vida. Mas a minha conta no banco está... Deus está no controle da minha vida. Mas e essa enfermidade? Deus está no controle da sua vida. Não importa aquilo que você esteja passando, se você conhece a esse Deus, você vai aquietar teu coração. Se você conhece o que Deus diz a teu respeito, você vai aquietar o teu coração. E essa quietude está dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. E você vai ver que não importa se vai passar um dia, 2 dias, 3, um mês, um ano, não importa quanto tempo vai passar. Se você está quietinho ali, na presença do Senhor, dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Assim como Eliseu falou para o servo dele, abre os olhos, sai do natural, enxerga agora o que Deus está promovendo ao nosso redor. Quando você chega neste lugar, meu querido, não existe nada que pode te abater. Eu quero deixar um último verso para você. E eu creio que o Senhor está falando com você. Pode ser que você esteja ouvindo hoje essa palavra. Pode ser que essa palavra vai ser ouvida por alguém daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, a palavra do Senhor não muda. Eu sei de algo, a palavra do Senhor é imutável. O nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é poderoso para fazer as coisas que Ele tem feito na sua vida. E muito mais ainda do que você pode imaginar. Olha só, essa palavra está em Jó, no capítulo 14, verso 7. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Presta atenção novamente, querido. A árvore, pelo menos, há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo. E o seu tronco morrer no chão. Pode ser que é isso que você está sentindo exatamente nesse momento na sua vida. Pode ser que você esteja se comparando com essa árvore. Que ela está envelhecida no solo e o seu tronco está morto no chão. Você já deve ter visto alguma imagem assim. E pode ser que hoje você esteja olhando para a sua vida e você esteja pensando a mesma coisa. Eu sou igualzinho a essa árvore. Parece que eu sou igualzinho a essa árvore, que o tronco está ali, seco, esturricado, está no chão ali, morto. Essa é a minha vida. Ainda assim,
ao cheiro da água, brotará novamente e dará ramos como se fosse muda plantada. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Não importa aquilo que você esteja passando, não importa se você está olhando para você e você está se achando como essa árvore que está cortada, morta ali no chão, seca, ao cheiro das águas, e eu profetizo o Espírito Santo vindo sobre a sua vida agora. Eu profetizo o Espírito Santo renovando a sua vida agora, renovando a sua esperança. E você não vai ter os olhos como esse servo de Eliseu, os olhos tampados, os olhos somente no natural. Você vai ter os olhos de fé, você vai ter os seus olhos abertos para você ver agora o que está acontecendo no mundo espiritual. O livramento do Senhor sobre a sua vida no mundo espiritual já aconteceu. Já aconteceu, creia nisso. Nós vamos agora contra toda incredulidade que está abatendo o seu coração. Aquilo que você está vendo à sua volta está te desanimando. Você olha a dor que você está sentindo no seu corpo, a enfermidade que está no seu corpo, os seus olhos naturais estão vendo, você está sentindo, mas nós vamos crer, assim como essa palavra diz, ao cheiro das águas, brotará e dará frutos novamente, renovo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre você, eu quero declarar o sobrenatural sobre a sua vida, eu quero declarar que aquilo que você está vendo de muito difícil, você vai olhar com os olhos de fé agora, que seus olhos sejam destrancados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro, ó Pai, sobre cada um dos meus irmãos, eu oro sobre cada um deles, ó Pai, que nós sejamos realmente crentes, ó Pai, cristãos, que vivem essa palavra intensamente, ó Pai, com verdade, ó Deus, que vive essa palavra, ó Deus, toda ela, Pai, não só uma parte que nos interessa, mas toda ela. Nós declaramos incredulidade, vai embora do nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos buscar em oração, Pai, queremos buscar ajuda nas pessoas certas, no lugar certo. Queremos cumprir com as suas estratégias, aquilo que o Senhor tem nos dado, nos falado. Queremos ser obedientes a essas estratégias. E queremos aquietar o nosso coração, Pai, diante da visão que o Senhor está nos mostrando. E nós não enxergamos mais o inimigo que está à nossa frente. Nós enxergamos com os olhos de fé a tua proteção, nós enxergamos com os olhos de fé o teu exército que está nos cobrindo, ó Pai, que é muito maior que o exército inimigo, e nós não vamos andar mais por incredulidade, mas vamos andar por fé, nós vamos caminhar por fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Querido, que essa seja uma palavra que você viva intensamente, que essa seja uma palavra que, embora simples, é uma palavra que vai mexer com o teu coração, mexer com as suas estruturas, que vai fazer você mudar a sua rota. Se você estava indo para um caminho de derrota, de incredulidade, você vai mudar a rota, e você vai viver por fé, você vai ter olhos de fé, e você vai enxergar a vitória, mesmo antes dela acontecer. Então eu declaro sobre a sua vida, você vai buscar em oração, você vai buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas, você vai ter as estratégias do Senhor e você vai obedecer e você vai aquietar o seu coração. Aquieta o seu coração no Senhor e veja o que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que você viva essa palavra, meu querido. Isso que eu queria dizer para vocês, e que você tenha realmente certeza do Deus que você serve. Acorde para esse Deus, acorde, abra os seus olhos para esse Deus, busque a Ele e alastre essa palavra, que não fique só com você, que você esteja repartindo essa palavra de esperança, de fé, para onde você for, com qualquer pessoa que se deparar com você, que você seja essa pessoa também, que fale a verdade, que você abra os olhos dessas pessoas também, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, e que você seja muito feliz, muito próspero em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém.